40 toneladas de engenharia alemã, mais leves que o seu infame antecessor de 1943, o Tiger. A sua blindagem frontal era de apenas 70 milímetros. 70 milímetros para enfrentar os colossos soviéticos, armados com os seus canhões devastadores. Isto não era uma piada, nem um erro de cálculo dos projetistas. Eram os requisitos oficiais dos militares alemães no ano de 1956. Para se ter uma perspectiva, o lendário Tiger, durante a Segunda Guerra Mundial, ostentava 100 milímetros de aço frontal. E mais de 10 anos haviam passado. Era como se os alemães tivessem esquecido tudo o que a guerra lhes ensinara, decidindo construir tanques com a proteção de um veículo médio de 1943. A história do Leopard 1 começa com um erro de cálculo monumental, um erro que os próprios alemães só admitiriam 20 anos depois, quando já seria tarde demais para mudar o que quer que fosse. Após a capitulação da Alemanha em 1945, os vencedores dividiram o país em zonas de ocupação. A questão dos tanques alemães parecia encerrada para sempre. As fábricas da Krupp jaziam em ruínas, os gabinetes de design foram desmantelados e os alemães foram estritamente proibidos de produzir qualquer tipo de equipamento militar. Contudo, o mapa político do mundo mudava a uma velocidade vertiginosa. Os aliados de ontem começavam a olhar uns para os outros com uma suspeita crescente. Já na primavera de 1946, Winston Churchill proferiu seu famoso discurso em Fulton, declarando que uma cortina de ferro havia descido sobre a Europa. O antigo primeiro-ministro britânico afirmou abertamente que os russos só respeitavam a força e desprezavam a fraqueza, especialmente a fraqueza militar. Estas palavras foram um sinal para as nações ocidentais. A preparação para um possível conflito começou quase de imediato. Em 1948, os estados da Europa Ocidental assinaram o Pacto de Bruxelas para a Defesa Coletiva. A 4 de abril de 1949, nascia a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A 23 de maio do mesmo ano, a República Federal da Alemanha surgiu no mapa, unificando as zonas de ocupação americana, britânica e francesa. Em resposta, a União Soviética criou a República Democrática Alemã. Agora, duas Alemanhas encaravam-se através de arame farpado. A Europa transformava-se rapidamente num gigantesco acampamento militar, dividido em dois blocos hostis. Ambos os lados compreendiam perfeitamente que a principal ferramenta de uma guerra futura seriam os exércitos de tanques. As forças blindadas soviéticas contavam com milhares de veículos, prontos para avançar até o Canal da Mancha, e não havia simplesmente nada que pudesse deter essa avalanche de aço. Os tanques americanos Patton, a espinha dorsal das forças da Aliança, já não cumpriam os requisitos modernos. A Europa precisava urgentemente da sua própria máquina de combate, capaz de enfrentar os blindados soviéticos em pé de igualdade. Assim, em 1956, começou o desenvolvimento de um tanque europeu unificado, um projeto onde a Alemanha Ocidental e a França, ansiosas por restaurar o seu potencial militar, desempenhariam os papéis principais. Das cinzas de uma guerra nascia a semente da próxima, forjando alianças impensáveis a partir do medo de um inimigo comum. Após a humilhação de 1940, o espectro de uma nova guerra pairava sobre a Europa. Parecia lógico, quase poético, que a aliança de duas das maiores escolas de construção de tanques do mundo, a francesa e a alemã, deveria gerar uma verdadeira obra-prima da engenharia blindada. Uma máquina capaz de deter as hordas soviéticas que se avolumavam nas fronteiras, uma muralha de aço para a nova era. No entanto, a realidade revelou-se muito mais prosaica. O projeto conjunto, desde o seu início, afundou-se num pântano de disputas intermináveis e acusações mútuas. Em finais de julho de 1956, os requisitos para o novo tanque foram finalmente anunciados. E foi aqui que os alemães surpreenderam absolutamente todos.
A nação que, apenas uma década antes, erguia fortalezas de aço como o Tiger Real, com a sua filosofia de blindagem impenetrável, exigia agora um veículo com um peso não superior a 30 toneladas. A sua proteção deveria ser capaz de resistir apenas a canhões automáticos de 20 milímetros. Parecia uma loucura absoluta. Os tanques soviéticos da época ostentavam canhões de calibre 100 milímetros ou superior, contra os quais tal blindagem era simplesmente inútil. Era como se os generais alemães tivessem decidido que os seus tanquistas não iriam combater tanques inimigos, mas sim veículos blindados de transporte de pessoal. Os únicos requisitos verdadeiramente sérios eram um armamento principal na forma de um canhão de 90 milímetros e a proteção da tripulação contra armas de destruição maciça, o que, na era nuclear, parecia perfeitamente lógico. Em 1958, os italianos juntaram-se ao programa, e o trabalho transformou-se definitivamente num caos, onde cada nação criticava as soluções das outras e promovia as suas próprias. Os franceses, por fim, abandonaram o projeto conjunto e dedicaram-se à criação do seu próprio tanque, que mais tarde receberia o nome de AMX-30. Os italianos desapareceram do programa tão subitamente como apareceram, conscientes de que a sua indústria... Assim, o plano ambicioso para a criação de um tanque europeu unificado desmoronou, e os alemães ficaram sozinhos, cara a cara com a sua estranha especificação técnica para uma máquina com blindagem de papelão. 3 empresas alemãs receberam o contrato para desenvolver o novo tanque, e cada uma delas deveria apresentar o seu projeto até 1959. Às empresas foram atribuídos códigos de letras A, B e C, e por trás destas designações anônimas escondiam-se nomes lendários da indústria alemã. O Grupo A pertencia à famosa empresa Porsche, cujos engenheiros, ainda durante a guerra, criaram protótipos para o programa de tanques pesados e desenvolveram veículos experimentais com transmissão elétrica. O Grupo B foi entregue ao consórcio Rheinmetall, que durante décadas fora o principal fornecedor de sistemas de artilharia para o exército alemão, e possuía um conhecimento profundo sobre armamento de tanques. Mas foi o terceiro participante no concurso que causou uma perplexidade genuína a todos os que entendiam minimamente a história da construção de tanques alemã. A empresa Borgward, que recebeu o código C, durante a guerra anterior dedicara-se à produção de caminhões e pequenas tanquetas controladas remotamente. A nação que outrora ditara ao mundo a doutrina do medo através do peso e do poder de fogo, encontrava-se agora numa encruzilhada, forçada a reinventar-se a partir de uma filosofia que parecia, à primeira vista, uma receita para o desastre. O jogo tinha mudado, e a sobrevivência já não dependia da espessura do aço, mas talvez da velocidade para escapar ao golpe fatal. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial, uma nova Alemanha lutava para se reerguer, e com ela, a necessidade de um novo exército, a Bundeswehr. No coração desta força renascida estava a exigência de um novo carro de combate principal, uma máquina que pudesse defender as fronteiras da Europa Ocidental no auge da Guerra Fria. O concurso foi lançado, e 2 gigantes da indústria alemã responderam ao chamado, Porsche e Rheinmetall. Mas entre eles surgiu um terceiro concorrente, um nome que apanhou todos de surpresa, Borgward. Esta era uma empresa cuja fama provinha de veículos utilitários e, durante a guerra, de pequenos veículos de demolição controlados por rádio, projetados para entregar cargas explosivas às fortificações inimigas. Não tinham qualquer experiência na criação de tanques de batalha de pleno direito, e a sua participação numa competição tão séria parecia um verdadeiro enigma. Talvez os oficiais da Bundeswehr quisessem dar uma oportunidade a um candidato improvável. Ou talvez, por trás desta decisão, existissem acordos de bastidores sobre os quais jamais saberemos. Seja como for, as 3 empresas receberam os mesmos requisitos técnicos e puseram mãos à obra, empenhadas em criar a espinha dorsal das forças blindadas da nova Alemanha.
A Porcinas de configuração clássica, com torres rotativas e uma tripulação de 4 homens. A principal diferença entre os seus projetos residia no tipo de suspensão. E aqui, cada empresa defendia ferozmente a sua própria solução técnica. Os engenheiros da Porsche utilizaram a tradicional suspensão por barras de torção, um sistema que já provara o seu valor numa infinidade de veículos de combate desde os anos 30. Por outro lado, os especialistas da Rheinmetall apostaram numa suspensão hidropneumática mais moderna, que permitia alterar a distância ao solo do veículo e melhorava a suavidade da marcha em terrenos acidentados. Ambos os projetos pareciam perfeitamente realistas e poderiam entrar em produção em série num prazo razoável. No entanto, a verdadeira sensação foi provocada pelo projeto da Borgward, que não se parecia com nada visto anteriormente. Os engenheiros desta empresa criaram um tanque híbrido, de rodas e lagartas, com armamento remoto e um carregador automático. Uma máquina tão futurista que parecia ter saído de um filme de ficção científica. O seu design previa a capacidade de se mover tanto sobre lagartas em todo o terreno, como sobre rodas em estrada, o que, teoricamente, proporcionaria uma versatilidade sem precedentes. A torre, no sentido convencional, estava ausente. O canhão estava montado numa instalação especial com ângulos de pontaria limitados. No papel, tudo parecia revolucionário e imensamente promissor. Mas os peritos da Bundeswehr perceberam rapidamente que implementar um design tão complexo em metal seria praticamente impossível com a tecnologia da época. Após um estudo minucioso da documentação apresentada, os militares rejeitaram o projeto da Borgward, considerando-o demasiado arriscado e tecnicamente inviável. A Porsche e a Rheinmetall foi encomendada a construção de protótipos para testes comparativos. Em 1961, cada grupo tinha preparado 3 veículos. A empresa Borgward, contudo, não sobreviveu a esta derrota. Incapaz de recuperar dos problemas financeiros e da perda do contrato militar, faliu nesse mesmo ano de 1961. O seu sonho audacioso morreu com ela. Ou talvez não. Embora a Borgward tenha desaparecido, algumas das ideias do seu projeto, insano, ressurgiram mais tarde, em desenvolvimentos de outros países. A visão estava lá, apenas demasiado cedo. A história raramente recompensa os profetas, preferindo a segurança do familiar ao risco do desconhecido. E assim, um dos mais radicais designs de tanques de sempre permanece como uma nota de rodapé, um sussurro sobre o que poderia ter sido, provando que a linha que separa a genialidade da loucura é, por vezes, apenas uma questão de tempo. Nos campos de prova da Bundeswehr, os protótipos de uma nova era foram submetidos a um escrutínio implacável. E foi ali, sob o olhar atento dos engenheiros e generais, que uma verdade inconveniente veio à tona. Ambas as máquinas, concebidas para serem a vanguarda da defesa europeia, revelaram-se significativamente mais pesadas do que as 30 toneladas declaradas no projeto. Este excesso de peso, por si só, anulava por completo os requisitos originais dos militares, que exigiam agilidade e mobilidade tática. Para agravar a situação, o seu armamento principal, o canhão de 90 mm, já não inspirava confiança. Perante os mais recentes tanques soviéticos, com as suas blindagens reforçadas, parecia uma arma perigosamente obsoleta. A solução, no entanto, não estava na Alemanha. Os especialistas alemães voltaram a sua atenção para o outro lado do Canal da Mancha, para a Grã-Bretanha e o seu notável canhão L7 de 105 mm. Esta peça de artilharia, já instalada nos tanques Centurion modernizados, era considerada uma das melhores do mundo. Após uma breve deliberação, a decisão foi tomada. Os protótipos seriam reequipados com este sistema de armas superior, alojado numa torre ligeiramente modificada. Era um ato de pragmatismo que iria definir o futuro do veículo. Em abril de 1962, a escolha final recaiu sobre o tanque da Porsche.
O seu chassis demonstrou uma fiabilidade superior, e a disposição dos seus compartimentos internos foi considerada mais lógica e eficiente. Contudo, a alegria dos vencedores foi efêmera. O comando do exército, quase que imediatamente, apresentou uma lista. Uma longa lista de alterações que teriam de ser incorporadas no projeto. O limite de peso irrealista de 30 toneladas foi oficialmente abandonado. A espessura da blindagem frontal superior foi aumentada de 60 para 70 milímetros, e o motor original de 660 cavalos foi substituído por um muito mais potente, com 830 cavalos de potência. A massa do veículo cresceu para mais de 36 toneladas, pesando agora 20% mais do que o requisito inicial. A máquina transformada recebeu o índice de fábrica modelo 733 e a designação protótipo A2. No outono desse mesmo ano, este protótipo viajou para a França para testes comparativos contra o novo adversário francês, o AMX-30. Foi ali, em território estrangeiro, que o tanque alemão surpreendeu, agradavelmente os seus criadores e muito desagradavelmente os franceses. Apesar de o protótipo A2 pesar 6 toneladas a mais que o seu concorrente, acelerava de forma visivelmente mais rápida e atingia uma velocidade máxima superior. No outono de 1962, o tanque chegou finalmente às tropas, integrando o 93º Batalhão de Tanques, estacionado na cidade de Münster. Foi ali, no ambiente austero dos quartéis, que a máquina recebeu pela primeira vez o seu nome icônico. Um dos tanquistas, observando a sua agilidade predadora, chamou-lhe Leopardo. O nome pegou, continuando a tradição alemã de batizar os seus blindados com nomes de grandes felinos. Os industriais alemães compreendiam perfeitamente que o sucesso do novo tanque dependia não apenas das suas qualidades de combate, mas também de uma promoção astuta no mercado internacional de armamento. A partir de 1963, os protótipos embarcaram numa verdadeira digressão pelos países da Aliança do Atlântico Norte, demonstrando as suas capacidades a todos os potenciais compradores. Em 1964, a máquina chegou à Ilha da Sardenha, onde os militares italianos observaram com respeito indisfarçável as suas manobras em terreno acidentado. Na primavera de 1965, o tanque foi apreendido. A Alemanha Ocidental, com um orgulho renovado, exibia sua criação por toda a Europa e América do Norte. O Leopardo não era apenas um veículo de combate, era uma declaração, um testemunho da engenharia alemã renascida, forjada não apenas em aço, mas nos complexos equilíbrios de uma era dividida, destinada a tornar-se a espinha dorsal blindada do mundo ocidental. Nas cinzas da Europa do pós-guerra, uma nação procurava redefinir a sua identidade industrial e militar. E em lado nenhum, este renascimento foi mais simbólico do que nas linhas de montagem da sua indústria de defesa. O novo carro de combate alemão, um predador ágil e letal, foi apresentado a peritos militares desde a Europa até as Américas. E em toda a parte, a máquina causou uma impressão invariavelmente favorável. No verão de 1965, a empresa Krauss-Maffei assegurou o tão aguardado contrato para a produção de 1.500 tanques para a Bundeswehr. Foi nesse preciso momento que o nome Leopard se tornou oficial, gravado nos anais da história militar. Em setembro desse mesmo ano, o primeiro veículo de produção em série saiu solenemente dos portões da fábrica, assinalando o renascimento da engenharia de tanques alemã após um hiato de 20 anos. A produção ganhou ritmo rapidamente. Em 1976, mais de 4.000 tanques já tinham sido construídos. Deste número impressionante, 2.437 veículos foram entregues diretamente à Bundeswehr, enquanto os restantes foram exportados para nações aliadas. Os italianos, cientes do seu atraso na construção de tanques, adquiriram uma licença e produziram eles próprios mais 720 veículos nas suas próprias fábricas.
No entanto, por trás dos belos números de vendas e das críticas entusiásticas das delegações estrangeiras, escondia-se uma verdade desconfortável sobre o nível real de proteção do Leopard. Vamos examinar atentamente a blindagem desta máquina e compará-la com os seus análogos soviéticos da época. O casco do tanque era soldado, e a espessura das suas placas de blindagem parecia francamente modesta para uma máquina dos anos 60. A placa frontal superior tinha uma espessura de apenas 70 milímetros, inclinada a 60 graus. A placa frontal inferior era ainda mais fina, 50 milímetros, com uma inclinação de 70 graus. Com as laterais, a situação era ainda pior. E aqui, a internet ainda hoje está repleta de números exagerados que lisonjeiam a máquina alemã. O esquema real da blindagem mostra que a parte superior das laterais tinha uma espessura de apenas 35 milímetros, com um ângulo de 40 graus. A parte inferior era ainda menor, com apenas 30 milímetros, sem qualquer inclinação. O teto do compartimento da tripulação era protegido por uma placa de 30 milímetros. O teto do compartimento do motor e da transmissão tinha uma espessura de meros 15 milímetros, e a traseira era coberta por uma blindagem de 25 milímetros. O fundo do casco variava entre 15 milímetros na zona do motor e 20 milímetros sob o compartimento da tripulação. A torre fundida também não se destacava pela sua proteção excepcional. As suas laterais tinham uma espessura que variava entre 37 e 45 milímetros, e a traseira da torre media entre 25 e 35 milímetros, com um teto de 20 milímetros. O único local razoavelmente protegido era o mantelete do canhão, cuja espessura atingia entre 65 e 120 milímetros na sua parte mais maciça. Contudo, o mantelete cobria apenas uma pequena área da projeção frontal, e um impacto em qualquer outro ponto garantia a perfuração completa do tanque. Agora, comparemos estes números com o tanque soviético T-64A, que entrou ao serviço alguns anos mais tarde. A frente da máquina soviética consistia numa placa de blindagem de 80 milímetros, atrás da qual se encontravam duas camadas de testolite de fibra de vidro, cada uma com 52 milímetros de espessura. E tudo isto era reforçado por outra chapa de aço de 20 milímetros. Era uma blindagem compósita, uma barreira formidável que representava um salto quântico na filosofia de proteção. O Leopard não foi um erro de cálculo, mas sim a personificação de uma doutrina, a de que a velocidade é a melhor armadura. A sua sobrevivência dependia da sua capacidade de disparar primeiro e de se reposicionar rapidamente, evitando ser atingido. Mas, no confronto direto com as novas realidades da tecnologia de blindagem soviética, a sua vulnerabilidade tornava-se gritante. Uma lição gravada em aço sobre o eterno dilema do campo de batalha: a escolha entre a lança e o escudo. Nas profundezas da Guerra Fria, sobre a paisagem fraturada da Europa, um duelo de titãs de aço estava a ser forjado em segredo. De um lado da cortina de ferro, os engenheiros soviéticos trabalhavam incansavelmente no T-64, um baluarte de aço e tecnologia compósita. A sua blindagem não era um mero acaso. Foi meticulosamente concebida com um propósito singular: anular a ameaça representada pelos mais recentes projéteis perfurantes ocidentais. Em particular, os projetistas em Kharkov tinham em mente o temível canhão britânico Royal Ordnance L-7, a arma que equipava o novo predador da Alemanha Ocidental, o Leopard. Os soviéticos conheciam perfeitamente as capacidades desta peça de artilharia e criaram uma couraça capaz de resistir ao seu fogo nas distâncias típicas de um confronto de tanque. Contrastando a proteção em prol da velocidade e da mobilidade. O seu Leopard era ágil, rápido, um caçador nato. Mas esta agilidade tinha um preço terrível. A sua blindagem era tão insuos. Qualquer impacto no flanco, ou mesmo um tiro frontal num ângulo desfavorável,
significava uma morte quase certa para os seus tanquistas. Esta abordagem, aparentemente suicida à proteção, era, na verdade, o produto de uma doutrina tática muito específica, desenvolvida nos quartéis generais da Bundeswehr para a guerra que todos esperavam contra a União Soviética. Os generais alemães não planeavam entrar em combates de desgaste. A sua estratégia era a defesa ativa. Eles pretendiam usar a superioridade da sua ótica e a precisão de fogo para destruir os tanques soviéticos a longas distâncias. A visão era a de leopardos a abater os seus adversários a 2.000 metros ou mais, muito para além do alcance efetivo do fogo de retaliação soviético. Depois do disparo, usariam a sua fantástica mobilidade para mudar rapidamente de posição, desaparecendo antes que o inimigo pudesse responder. No papel, a lógica era impecável. Uma dança mortal de precisão e velocidade. Mas a guerra raramente segue os planos dos teóricos de Estado-Maior. A realidade do terreno da Europa Central, com as suas florestas densas, colinas ondulantes e vilarejos dispersos, tornava os confrontos a longa distância uma raridade. As Distarde deixava de ser um compromisso tático para se transformar numa sentença de morte para a sua tripulação. Para ser justo, o mantelete do canhão, com os seus 120 milímetros de aço, podia de facto resistir a muitos dos projéteis da época. No entanto, um artilheiro experiente nunca apontaria para o ponto mais forte de um tanque inimigo, não quando existiam alvos tão vulneráveis nas proximidades. As laterais da torre, com a sua blindagem de apenas 37 milímetros, podiam ser perfuradas por praticamente qualquer coisa, incluindo os canhões automáticos de veículos blindados. Se a blindagem do Leopard levantava sérias dúvidas entre os especialistas militares, o seu armamento, por outro lado, silenciava qualquer crítico. O canhão britânico L-7, de 105 milímetros, era, por direito, considerado uma das melhores armas de tanque do seu tempo. E os engenheiros alemães não se limitaram a adotá-lo. Eles introduziram uma série de melhorias, criando a modificação L-7A3, especificamente para sua máquina. O cano, com um comprimento de 52 calibres, foi equipado com um ejetor de gases para extrair os fumos do compartimento da tripulação. Os dispositivos de recuo foram redesenhados para garantir um funcionamento mais suave de todo o sistema. Os ângulos de elevação vertical, de -6 a mais 20 graus, conferiam-lhe uma flexibilidade tática notável, permitindo-lhe disparar eficazmente tanto a partir de posições entrincheiradas como contra alvos em elevações. Mas era a munição que transformava o Leopard num adversário letal para qualquer tanque soviético. O projétil perfurante de blindagem, estabilizado por aletas, com sabor descartável, o famoso DM-23, era a sua lança de prata. A uma distância de 1.500 metros, este dardo de tungstênio podia rasgar a armadura de qualquer adversário, transformando a filosofia de design alemã numa ameaça terrivelmente real. No final, o Leopard encarnava uma questão fundamental e eterna na guerra blindada. O que vale mais? A capacidade de resistir a um golpe ou a agilidade para o evitar? É o confronto entre a força bruta e a fineza tática. Um debate que ecoa nos corredores dos projetistas militares até os dias de hoje, muito depois do silêncio ter caído sobre os campos de batalha da Guerra Fria. Nas planícies da Europa, onde a ameaça de um confronto blindado em massa era uma realidade diária, a engenharia procurava a equação perfeita para a sobrevivência e domínio. No coração desta equação estava o canhão, a voz de aço do tanque. O seu projétil, ao atingir o alvo num ângulo perfeitamente reto, era capaz de perfurar 314 milímetros de blindagem homogênea. A uma distância de 2.000 metros, uma distância onde muitos contemporâneos já perdiam a sua eficácia, este poder de penetração diminuía de forma quase insignificante, para 360 milímetros, garantindo a destruição de qualquer tanque soviético de produção em série daquele período. Mesmo contra blindagens anguladas, o pesadelo de qualquer artilheiro
a sua performance era notável. A um ângulo de 60 graus, perfurava 180 e 177 milímetros, respectivamente. Era mais do que suficiente para aniquilar um T-55 ou um T-62 em qualquer uma das suas projeções. Mas havia outra ferramenta no seu arsenal. O projétil de carga oca DM-12 possuía características ainda mais impressionantes. Uma lança de fogo químico capaz de perfurar 400 milímetros de aço a qualquer distância. Contra uma superfície inclinada a 60 graus, este valor reduzia-se para 200 milímetros, mas, mesmo essa capacidade era suficiente para a esmagadora maioria dos alvos no campo de batalha. O fôlego de combate do tanque era composto por 60 disparos unitários. 18 deles estavam alojados na torre, num suporte de acesso rápido, prontos para serem usados no calor do combate. Os restantes 42 projéteis eram armazenados de forma segura no casco, à esquerda do condutor. O armamento secundário incluía 2 metralhadoras MG-3A1, de calibre 7,62 mm. Uma montada coaxialmente ao canhão principal, e a outra numa torre antiaérea, como um ferrão contra ameaças vindas do céu. A munição total para estas armas era um número impressionante de 5.000 cartuchos. Contudo, a arma mais potente é inútil sem a capacidade de ver, e foi aqui que os engenheiros alemães se superaram. O atirador dispunha de um telêmetro óptico monocular, com uma ampliação de 16 vezes, permitindo-lhe determinar com precisão a distância até alvos a mais de 2 quilômetros. Adicionalmente, tinha à sua disposição uma mira telescópica com uma ampliação de 8 vezes para o apontamento direto. O comandante do tanque, por sua vez, era o verdadeiro senhor do campo de batalha. Ele possuía uma mira telescópica panorâmica com ampliação variável, de 6 a 20 vezes. Isto dava-lhe a capacidade de detectar o inimigo a distâncias enormes e de designar alvos para o seu atirador com uma eficiência letal. A qualidade da ótica alemã era, tradicionalmente, do mais alto nível, e neste componente, o tanque superava significativamente os seus oponentes soviéticos. Para além das miras principais, o comandante tinha ao seu dispor mais 8 periscópios, instalados ao longo do perímetro da sua cúpula, oferecendo uma visão quase completa. 2 dispositivos semelhantes foram também previstos para o municiador, garantindo que a tripulação nunca ficasse. O sistema de controle de fogo incluía um computador balístico eletrônico que calculava automaticamente as correções para a distância, a velocidade do vento e o movimento do alvo. Para o combate noturno, um projetor de infravermelhos era montado no tanque, guardado numa caixa metálica especial na parte traseira da torre, quando não estava em uso. Num detalhe de engenharia sublime, as cabeças óticas de todas as miras estavam equipadas com persianas especiais que se fechavam automaticamente 1/4 de segundo antes do disparo, protegendo as delicadas lentes do choque e do clarão da sua própria arma. Nos flancos da torre, 8 lança-granadas de fumo estavam prontos para criar uma cortina instantânea, permitindo ao tanque reposicionar-se ou desaparecer como um fantasma. Esta não era apenas uma máquina de guerra, era um predador de aço e vidro, uma síntese de engenharia onde a capacidade de ver era, em última análise, a capacidade de destruir. Uma manifestação da filosofia de que, na guerra blindada, o primeiro a ver é, quase sempre, o último a ficar de pé. No teatro de operações, a sobrevivência dependia de frações de segundo. Uma cortina de fumo, implantada instantaneamente, era a diferença entre a vida e a morte. Um véu que permitia ao Leopard ocultar-se do inimigo. Na face esquerda da torre, uma escotilha especial, quase um detalhe esquecido, servia a um propósito vital: a ejeção das cápsulas das munições deflagradas. Uma solução engenhosa que não só agilizava o trabalho do municiador, como mantinha o compartimento de combate livre de detritos e fumos tóxicos. Na frente do casco, à direita, sentava-se o motorista.
O seu mundo era visto através de 3 periscópios, uma janela tripartida para o campo de batalha, onde um deles podia, sob o manto da noite, ser substituído por um dispositivo de visão noturna, transformando a escuridão em vantagem tática. A comunicação era a espinha dorsal da coordenação. Inicialmente, o tanque estava equipado com um rádio SM-25, garantindo um alcance de até 35 quilômetros, uma linha de vida com o comando. Para o diálogo interno, a sinfonia de ordens e relatórios dentro daquela caixa de aço, a tripulação confiava num sistema de intercomunicação dedicado. A sua mobilidade lendária assentava num sistema de suspensão de desenho clássico, mas de execução impecável, com barras de torção independentes. Em cada lado, dançavam 7 rodas de apoio e 4 roletes de retorno. À frente, as rodas guia ditavam o caminho. Atrás, as rodas dentadas motrizes forneciam a força bruta. Numa brilhante demonstração de pragmatismo de engenharia, as rodas de apoio eram intercambiáveis com as rodas guia, uma característica que simplificava drasticamente as reparações em condições de campanha. Para suavizar a corrida sobre terrenos acidentados, a primeira, segunda, terceira, sexta e sétima rodas de apoio estavam equipadas com amortecedores hidráulicos telescópicos, permitindo que a plataforma de tiro se mantivesse estável mesmo em movimento. As lagartas, com 550 milímetros de largura, possuíam almofadas de borracha não removíveis, um compromisso para preservar as estradas pavimentadas em tempos de... O coração da máquina era um motor diesel de 10 cilindros em V, multicombustível e com refrigeração líquida, capaz de debitar 830 cavalos de potência. A sua capacidade multicombustível significava que podia operar com uma variedade de carburantes, desde gasóleo a querosene, uma flexibilidade logística inestimável em tempos de guerra. A transmissão hidromecânica, com uma caixa de velocidade semi-automática, oferecia 4 velocidades para a frente e 2 para trás. Tudo isto permitia que esta máquina de 40 toneladas atingisse os 62 km por hora em estrada, um feito notável para a sua era. Os seus tanques de combustível, com uma capacidade total de 985 litros, garantiam uma autonomia de cerca de 600 quilômetros. Contudo, em poucos anos após o início da produção em série, uma dura realidade começou a impor-se ao alto comando alemão. A sua doutrina, a sua aposta num carro de combate leve, veloz e com blindagem mínima, revelava-se um erro estratégico monumental. Do outro lado da cortina de ferro, as forças blindadas soviéticas recebiam veículos cada vez mais sofisticados, com canhões poderosos contra os quais a fina proteção do Leopard não oferecia à sua tripulação qualquer hipótese de sobrevivência. Assim, já em 1967, iniciou-se o primeiro programa de modernização. Até 1972, todas as 1.845 unidades das primeiras 4 séries de produção foram submetidas a esta transformação vital. As máquinas atualizadas receberam a designação Leopard 1A1 e um conjunto de melhorias substanciais, destinadas a corrigir, tanto quanto possível, as falhas do conceito original. A principal inovação foi a adoção de um sistema de controlo de tiro americano, da firma Cadillac Gage, que elevou drasticamente a precisão do disparo a longas distâncias. O cano da arma principal recebeu uma manga térmica, um invólucro isolante para evitar que a deformação causada pelo calor afetasse a trajetória do projétil. O Leopard 1, nascido de uma filosofia de velocidade acima de tudo, foi forçado pela dura realidade do campo de batalha a evoluir. A sua história não é apenas a de uma máquina, mas a de uma lição aprendida em aço e fogo, a de que, na guerra blindada, a agilidade deve, inevitavelmente, ser temperada pela capacidade de resistir ao golpe do inimigo. Na própria gênese do seu fabrico, um dilema manifestava-se no aço. O aquecimento desigual do metal e a consequente deformação eram um fantasma que assombrava a precisão da plataforma.
Mas os desafios mais prementes viriam do exterior. Para aumentar a proteção lateral, foram adotadas telas de borracha e tecido reforçado, fixadas aos paralamas sobre as lagartas. Uma solução pragmática, quase rudimentar, para proteger o sistema de rolamento contra o jato incandescente das munições de carga oca. Com cada adição, o peso escalava. A massa do tanque aumentou em cerca de 2 toneladas. A máquina, que fora originalmente concebida para a classe das 30 toneladas, já pesava umas robustas 41,5 toneladas. Em 1975, chegou a segunda vaga de modernização, e aqui, os engenheiros alemães foram forçados a admitir o óbvio. O poderio dos tanques soviéticos no outro lado da fronteira era simplesmente avassalador demais para que a questão da blindagem fraca continuasse a ser ignorada. Foi então que surgiu um novo kit de proteção da empresa Blohm & Voss, uma intervenção radical que alterou para sempre a silhueta do Leopard. A torre recebeu, em todo o seu perímetro, placas de blindagem adicionais com uma espessura entre 20 e 30 milímetros. Estas placas não eram soldadas diretamente, mas sim montadas sobre apoios de borracha especiais, criando um pequeno espaço em relação à blindagem principal. Esta construção criava um simulacro primitivo de blindagem espaçada, uma técnica que aumentava marginalmente a resistência contra projéteis de energia química. A placa frontal superior do casco foi reforçada com suportes especiais, nos quais eram pendurados elos de lagarta sobressalentes, adicionando mais alguns centímetros de aço a uma defesa já considerada insuficiente. As máquinas, assim modernizadas, receberam a longa designação de Leopard 1A1A1. A sua massa aumentou em mais 760 kg, e a sua aparência contrastava brutalmente com a estética depurada do tanque original de 1965. No ano de 1980, estas mesmas máquinas foram equipadas com o novo sistema de mira noturna PZB-200, o que acrescentou mais uma letra à sua designação. O tanque passou a ser conhecido como Leopard 1A1A2. O resultado de todas estas alterações foi um aumento da massa de combate para 42,4 toneladas, um valor 40% superior aos requisitos originais do projeto. Enquanto as máquinas mais antigas eram submetidas a este ciclo de melhorias, a produção de novas séries continuava, cada uma procurando aperfeiçoar a anterior. O Leopard 1A2, a quinta série de produção, já incorporava de fábrica todas as melhorias da versão A1, e a sua torre fundida apresentava paredes com uma espessura ligeiramente superior. Em 1980, também estes tanques receberam o sistema de mira PZB, 200 e novos rádios DIG. ENTA e 3, e distinguia-se visivelmente das suas predecessoras. A razão era uma torre soldada completamente nova, de linhas angulares e com um volume interno superior. As características exatas da sua blindagem permanecem um segredo, mas os dados disponíveis sugerem que o seu nível de proteção se tornou finalmente comparável ao do tanque americano M60. A versão Leopard 1A4 era praticamente idêntica à terceira modificação, mas foi dotada de um sistema de controle de tiro ainda mais sofisticado. Um avanço que, devido às dimensões do novo equipamento, exigiu um rearranjo interno. O Leopard 1 tornou-se um palimpsesto de aço, uma máquina constantemente reescrita pelas ansiedades da sua era. Cada camada de blindagem, cada novo sistema eletrônico, era uma resposta à crescente ameaça que se avolumava a leste. No final, a sua história não é a de um design perfeito, mas sim a de uma adaptação incessante, um testemunho metálico de que, na Guerra Fria, a única constante era a certeza de que a proteção de hoje seria a vulnerabilidade de amanhã. A modernização, no entanto, exigiu um sacrifício. A capacidade de munição foi reduzida de 60 para 55 projéteis, uma decisão que gerou um certo descontentamento entre as guarnições.
Esta foi a última e mais avançada encarnação do Leopard 1, a versão A5. Uma resposta direta às máquinas soviéticas cada vez mais sofisticadas, como o T-64 e o T-72, que assombravam as planícies da Europa. O coração da modernização era um sistema de controlo de fogo de ponta, o EMES-18, originalmente concebido para o seu sucessor, o novíssimo Leopard 2. Adaptado para a balística do velho canhão L-7, o tanque finalmente livrou-se do seu volumoso telêmetro óptico. As aberturas foram seladas com tampões, cicatrizes de uma era ultrapassada. No total, cerca de 1.300 máquinas foram elevadas ao padrão A5. Destas, aproximadamente 500 foram enviadas para armazenamento, uma reserva estratégica da Bundeswehr. Contudo, todas estas ao nível da década de 40 eram um beco sem saída. O comando militar alemão compreendia isto perfeitamente. Já em 1979, a Bundeswehr começou a receber os primeiros tanques da nova geração, o Leopard 2. Uma máquina que assinalava o regresso à velha escola alemã de construção de tanques, com a sua ênfase em blindagem multicamadas e armamento pesado. O Leopard 1 foi relegado para um papel de segunda linha, transferido para unidades de treino ou exportado. Do Brasil à Turquia, do Canadá ao Chile, ele tornou-se uma presença global, mas sempre como um instrumento de dissuasão, nunca testando as suas qualidades em combate real. Serviu nas fileiras da Bundeswehr até o início da década de 2010, sem nunca ter participado numa única batalha. Durante 60 anos, esta máquina esperou pela sua hora. E agora, surgem notícias da sua possível estreia em combate. Um tanque concebido no início dos anos 60, com a sua última grande atualização em 1984, terá de enfrentar as armas antitanque do século XXI. Poderá uma máquina com uma blindagem mais fina que a de um Tiger de 1943 sobreviver no campo de batalha moderno? A história dos seus sucessores mais avançados já oferece pistas sombrias. Mas o destino deste velho soldado, chamado ao serviço no crepúsculo da sua existência, permanece por escrever.